Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 84, intitulado O Conflito. Número fatídico, ou seja, o número 13, que levou o Lobo Neves a abandonar a indicação de presidente de província. Lembras-te que te abençoei muitas vezes, ele falando com o número, assim também as virgens ruivas de Tebas deviam abençoar a égua de ruiva crina que a substituiu no sacrifício de Pelópidas. Então vamos lá, né? Aqui a gente não pode deixar para a sessão final, não. Bom, Pelópidas foi um general tebano. E aí o que aconteceu? Ele teria que sacrificar a própria filha para que os deuses fossem auspiciosos na sua batalha, né? Mais ou menos o que aconteceu com Agamemnon, eu acho que é o Agamemnon, não o Menelau, eu acho que é o Agamemnon. O líder da expedição grega para atacar Troia. Existe uma tragédia, se eu não me engano, chamada Efigênios em Aulis, se eu não me engano. Bom, não preciso pegar ela para você agora. Mas acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Os deuses estão lá, todos os navios, para atacar a Troia, só que não tem vento. E de repente chega um oráculo, Tiresias, se eu não me engano, um oráculo muito famoso. Ele diz, ó, você vai ter que sacrificar a tua filha, né? Em algumas versões, os deuses falam, a primeira coisa que vier até você, ou o próprio Agamemnon promete, a primeira coisa que vier até mim eu sacrificarei, e vem a filha do cara, né? Isso, é claro, nem precisava eu falar para você, mas só para te incentivar a ler tragédias gregas. Por gentileza, faça esse favor para mim e para você, tá? Toda a tragédia grega que você puder, leia. Talvez seja a melhor coisa que você possa ler, né? Em qualquer idade, isso que é o legal. Existem alguns livros que você precisa de uma ajuda extra. É claro que tragédia talvez você precise de uma ajuda, mas é só dados, né? Quem que foi esse deus, quem que foi esse herói. Mas existem livros que você precisa de uma maturidade maior. Tragédia grega, ela consegue ser uma coisa extremamente matura, só que qualquer pessoa, ela fica impressionado por aquilo ali. Aquilo ali é bom para qualquer pessoa. Como eu digo em vários vídeos sobre o Chaplin, né? É incrível. Chaplin, você coloca uma pessoa de 5 anos assistindo, a pessoa vai gostar. Se coloca um especialista em cinema, a pessoa vai gostar. Tragédia grega é mais ou menos isso, né? Por quê? Porque em Atenas ela era apresentada ao público, ao povão. Só que é alta cultura, né? Ao mesmo tempo. Isso que é a coisa maravilhosa, né? Chaplin é populista, mas é alta cultura ao mesmo tempo. Eu sei que é uma digressão, mas fica aí a minha dica para você, porque hoje mesmo eu estava lembrando nos meus tempos de guri, 16, talvez 15 anos. Eu me impressionei, eu me lembro que eu li uma tragédia grega uma vez. Foi o Édipo Rei, a mais famosa de todas. E eu me impressionei demais. Só que não tinha ninguém para me dizer que eu deveria de procurar outras tragédias gregas. Eu me impressionei e comecei a ler sobre mitologia grega. Só que a mitologia grega, ela é... Tudo bem, ela é extremamente interessante, só que aplicada ela é uma outra coisa. Em outras palavras, ler Percy Jackson não tem nada a ver com ler as tragédias gregas. Não tem nada a ver. A única coisa é que ele aproveita alguns deuses ali. E não tinha ninguém para me avisar quando eu era guri. E aí foi só depois de anos e anos e anos que eu redescobri as tragédias. Então eu li uma tragédia, li um monte de coisinha, manual de mitologia, que é só interessante. A conversa de bar é legal. É um vídeo do TikTok, ele, olha, esse deus matou não sei quem. Isso é legal. Tipo, quando o God of War, aquele jogo, reaproveita a mitologia, olha, é interessante, mas não é a grande literatura grega, né? Só que se você decide ler, por exemplo, Homero, aí você tem que ter um fôlego muito maior.
Pode separar ali, depende do teu nível de cultura, pode separar ali 3 horas por dia durante alguns meses, se você quer ler de verdade, né, com todas as referências, entendendo a tradução profundamente, então tem os problemas linguísticos, etc, etc. Então o buraco é mais embaixo. Com tragédia não. Tragédia, por mais que você precisa procurar algumas referências ali, geralmente a linguagem não é tão difícil, 2, 3 dias no máximo você lê uma tragédia. Então, por gentileza, leia tragédias. A propósito, assim que eu conseguir ficar rico e não trabalhar 10 horas por dia aqui no curso de inglês, eu vou trazer Homero pra gente ler junto, a Ilíada e a Odisseia. Elas estão aqui, as duas, não dá pra ver, né? Eu não vou ficar virando a minha câmera, tá? Vou virar aqui pra você. Estão aqui. A Ilíada e a Odisseia, esperando para que a gente leia no canal. Eneida também, que é a epopeia romana, né? Então eu só preciso ou ficar rico, e aí se você puder, você pode me ajudar, colocando, sei lá, alguns milhares de reais na minha conta, ou conseguir parar de dormir. É meio difícil, acaba desmaiando, mas vamos lá. Um dia eu consigo e aí eu trago essas coisas para o canal. Uma outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer, já que hoje eu estou com humor de confissão, seria pegar essas tragédias gregas e fazer uma leitura em grupo, né? Então, sei lá, uma pessoa vai ser o Édipo, a outra pessoa vai ser a Jocasta, a outra pessoa vai ser o Tiresias, e outra pessoa vai representar o coro, e a gente vai ler, não vai ser uma coisa teatro, mas ler. Eu conversei com alguns amigos meus que se interessaram pelo projeto, só que novamente eu preciso de tempo. Mas oremos ao Senhor que as horas se multipliquem, o dia tenha 48 horas, alguma coisa assim. Fechei toda essa digressão agora, né? Foi uma digressão bem sem propósito. Só para te dizer que Pelópidas teve um dilema parecido. Só que aí o que aconteceu? Quando ele ia sacrificar a própria filha, né? Segundo Machado de Assis aqui, como é que é? As filhas, né? As ruivas, surgiu lá uma égua donosa. Donosa aqui é graciosa. Surgiu uma égua donosa e ela pôde ser sacrificada no lugar das ruivas, né? Das ruivas de Tebas. Só mais uma conexão aqui. Lembra-se que aconteceu isso com Abraão, né? Abraão, na Bíblia, foi testado. Deus falou para Abraão, Abraão, seguinte, eu quero que você mate o seu próprio filho, né? E para ver se Abraão era obediente. Abraão pega o próprio filho, leva até um monte, prepara ali, não só mate, mas dê o seu filho em sacrifício, né? Então, prepara a lenha ali, quando ele tá com o cutelo, a faca, para esfaquear o próprio filho, ele ouve uma voz do céu que diz, Abraão, não faça mal ao seu filho. Abraão dá uma olhada pro ladinho, assim, onde tem uns arbustos, tem lá um cordeiro, né? O cordeiro, assim como a égua aqui, vai morrer no lugar do filho de Abraão, de Isaac, né? Bom, e é claro que este cordeiro na Bíblia é o símbolo de Jesus Cristo, né? Então, nós somos Isaac, não vamos precisar morrer no fogo eterno, digamos assim, e Jesus vai morrer, ou morreu por nós. Acho que agora eu fechei todos os parênteses. Vou ter que começar do começo. Número fatídico. Lembras-te que te abençoei muitas vezes? Assim também as virgens ruivas de Teba deviam abençoar a égua de ruiva crina, que a substituiu no sacrifício de Pelópidas. Uma danosa égua que lá morreu, coberta de flores, sem que ninguém lhe desse nunca uma palavra de saudade. Pois dou-ta eu, égua piedosa, não só pela morte, a vida, como porque entre as donzelas escapas, as donzelas que escaparam, as donzelas que foram
né, que se livraram do sacrifício, não só pela morte à vida, a morte que você teve, como porque entre as donzelas escapas não é impossível que figurasse uma avó dos Cubas, né? Uma das donzelas não foi sacrificada, uma das avó do Cubas, se não fosse a égua, Brás Cubas não estaria vivo, nós não estaríamos lendo este livro. Número fatídico. Tu foste a nossa salvação. Não me confessou o marido a causa da recusa. Disse-me também que eram negócios particulares, e o rosto sério, convencido, com que eu o escutei, fez honra à dissimulação humana. Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava. Falava pouco, absorvia-se, metia-se em casa a ler. Outras vezes recebia e então conversava e ria muito com estrépito e afetação. Oprimiam-no duas coisas: a ambição, que um escrúpulo desazara, ou seja, tirara as asas, né? Esse escrúpulo aqui é a superstição, né? A ambição que um escrúpulo desazara e logo depois a dúvida e talvez o arrependimento. Então não é só, poxa, eu perdi a minha oportunidade. Será que eu não fui bobo de negar por causa de um número? Será que eu não fiz errado? Então lembre-se assim, você teve que, sei lá, você perdeu um braço para salvar o seu filho, né? Você tem certeza. Você olha para aquele braço, você se sente triste porque você não tem um braço, mas você olha para o teu filho e você tem certeza, não, eu tive que salvar o meu filho, né? Mas e se você perdeu um braço que talvez tenha sido por um motivo bobo? Você sente falta do braço e sente a dúvida e talvez até o arrependimento. E talvez o arrependimento, mas um arrependimento que viria outra vez se repetisse a hipótese, porque o fundo supersticioso existia. Ou seja, vamos supor que ele tivesse a oportunidade novamente. Ainda assim, ele estaria na dúvida. E se talvez ele tivesse escolhido a outra coisa, ou seja, aceitar, ele ainda assim estaria lutando com o arrependimento. Esse é o problema da dúvida, né? Se você faz uma coisa, você se arrepende porque você pensa sobre a que você não fez, e vice-versa, né? Duvidava da superstição sem chegar a rejeitá-la. Essa persistência de um sentimento que repugna ao mesmo indivíduo era um fenômeno digno de atenção. Mas eu preferia a pura ingenuidade de Dona Plácida, quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar. Voltando, né? Essa persistência de um sentimento que repugna ao mesmo indivíduo era um fenômeno digno de atenção. E é um fenômeno tão digno de atenção que o Machado de Assis escreveu o conto A Cartomante sobre este sentimento, né? Está aqui no canal, a propósito. Então a Dona Plácida confessava que não podia ver um sapato virado. Que tem isso? Perguntava-lhe eu. Faz mal, era a sua resposta. Isto somente, esta única resposta que valia para ela o livro dos 7 selos, faz mal. Valia para ela o livro dos 7 selos. A referência aqui é o Apocalipse. Bom, certamente não é o meu propósito conversar sobre o Apocalipse. O Apocalipse é uma coisa extremamente espinhosa. Tentar achar uma interpretação é uma coisa assim que não sei se eu vou me aventurar algum dia a gravar no canal, porque mexe com religião, essas coisas, e tem pessoas que estudaram isso pela vida inteira, né? Então, mas a gente usa só pra gente ficar familiarizado. Uma coisa bem importante que acontece, a gente usa as digressões, na verdade, a gente usa, não terminei, né? A gente usa as digressões aqui só pra gente ficar familiarizado.
Uma coisa bem importante que acontece no Apocalipse é a aparição desse livro de 7 selos. Está em Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler para você, pelo menos um pedacinho. O nome do capítulo é O Livro Selado com 7 Selos. Somente o Cordeiro é digno de abrir. Cordeiro de Deus, viu? Fez todo sentido. Parece até que eu planejei esse vídeo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Selos como aqueles selos antigos de cera, né? Que se você abrir, quebra o selo e mostra que você violou o selo. Né? E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bom, que quer que você queira entender como esse livro, os selos, etc., você concorda que é um livro muito importante, né? Voltando. Isso somente esta única resposta, ou seja, faz mal, que valia para ela o livro dos 7 selos. Faz mal. Disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação, e ela contentava-se com a certeza do mal. Já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo. Aí sabia perfeitamente que era caso de criar uma verruga. Não sei quanto a você, mas para mim até hoje, ou até quando eu era criança, tinha essas duas histórias, né? Você não pode apontar uma estrela, e aí fica um alerta, o maior alerta do canal aqui: não aponte uma estrela no céu, senão cria verruga. Se você aponta, o próximo lugar que você tocar vai criar uma verruga. E é claro, todo mundo sabe, se você deixar o chinelo de cabeça para baixo, né, o chinelo virado, a mãe morre. Ou verruga ou outra coisa. Que valia isso? Para quem não perde uma presidência de província, deixa eu ler com entonação melhor. Ou verruga ou outra coisa, que valia isso? Para quem não perde uma presidência de província, tolera-se uma superstição gratuita ou barata. Ou seja, o chinelo tá lá, não custa nada desvirar, né? Não custa nada não ficar apontando estrela. É insuportável a que leva uma parte da vida. Este era o caso do Lobo Neves, com o acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo. E mais este outro acréscimo, que o ministro não acreditou nos motivos particulares. Atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos, ilusão complicada de algumas aparências. Tratou-o mal, comunicou a desconfiança aos colegas. Sobrevieram incidentes, enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição.